Non abbiate paura! Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Não se nasce mulher, torna-se. Não se nasce mulher, torna-se. Se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Olá, eu sou a Aline e você está no segundo módulo do curso do Feminismo com a Teologia do Corpo. Nesse segundo módulo, nós vamos de fato tratar sobre o movimento feminista. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu preciso deixar algumas coisas frisadas, que são extremamente importantes que você saiba. A primeira delas é que eu estou estudando muito sobre este assunto. Então, eu não estou aqui falando apenas o que eu acho. Eu estou aqui falando de fatos que eu estou estudando historicamente, vendo os dois lados da moeda. Tanto o que as feministas falam, como historicamente, conforme como aconteceu. A segunda coisa que eu preciso frisar é que eu já fui uma feminista cultural. O que seria essa feminista cultural? É a famosa Maria vai com as outras. Eu me deparei com o feminismo na faculdade. Quando eu fazia faculdade, eu tive contato com algumas mulheres que se denominavam como feministas e que de maneira maquiada, bela e bonita me apresentaram o feminismo. Elas falavam para mim que o feminismo é uma luta para defender os direitos das mulheres, que lutam pelas mulheres, que estão ali para ser amigas das mulheres, ter a sororidade com as mulheres. Tudo isso é lindo, tudo isso é maravilhoso. O que elas falam é muito bonito, mas na realidade não é o que de fato acontece. As mulheres feministas, elas não lutam por todas as mulheres. Elas lutam apenas pelas mulheres de esquerda e que concordam com o tipo de pensamento que as feministas têm. Eu, Aline, não conhecia, não sabia quem eram as líderes feministas, não sabia quem eram as autoras feministas, as que tiveram ONGs e que fazem trabalhos feministas. Eu não tinha esse conhecimento. Eu sabia apenas o que elas queriam que eu soubesse, o que é lindo, o que é maravilhoso. E elas tiveram contato comigo em um momento em que eu estava extremamente frágil. E com isso, fez com que eu caísse nos encantos do feminismo. Mas aí, eu, aprendendo um pouco mais sobre este movimento, comecei a perceber diversas contradições. E foi aí que eu quis entender mais sobre o movimento. E eu percebi que o que elas falavam era tudo uma farsa. Não é de fato o que elas falam. Elas querem nos chamar a atenção, brilhar os nossos olhos para nós acharmos tudo que elas fazem lindo, maravilhoso. Mas na prática não é lindo, maravilhoso. E infelizmente elas estão conseguindo dominar a mídia, a cabeça das pessoas e muitas mulheres estão caindo no encanto do movimento feminista. Mas antes de nós adentrarmos ao que de fato foi o feminismo, como ele surgiu, nós precisamos entender e saber o protofeminismo. O protofeminismo, proto do grego, quer dizer antes, aquilo que vem antes. Então, o que veio antes do feminismo é o protofeminismo, onde ali estavam os indícios, o princípio do que seria o feminismo.
No século XVIII, em 1405, Christine de Pizan é considerada uma das pioneiras do protofeminismo, onde escreveu um livro que debatia com o livro Cidade de Deus, de Santo Agostinho. O livro dela tratava com o tema Cidade das Mulheres e ela batia de frente com o que Santo Agostinho estava tratando na obra que ele fez. Em 1673, vai ter o Paulin de la Parre, que vai produzir uma obra cujo nome dele é A Igualdade entre o Sexo, e uma das frases mais famosas até hoje é que a mente não tem sexo, onde aqui ele quer deixar claro que a pessoa, ao nascer, a mente dela não tem o sexo feminino e masculino, não. Ele é construído conforme vai passando o tempo. Nós vemos que cientificamente não é isso que acontece. A mulher, o sexo feminino, nasce com trejeitos femininos, mentalmente, biologicamente, e o homem nasce com trejeitos biologicamente e psiquicamente masculinos. Inclusive, tem um psicólogo que foi aclamado entre as feministas, mas que elas deixam evidentes apenas um detalhe. A verdade sobre esse psicólogo e o que de fato aconteceu, elas omitem. Elas não querem que isso venha à tona para as pessoas conhecerem. Nós vemos aqui os primeiros indícios da ideologia de gênero. Esse psicólogo John Money, ele realizou um experimento com um menino que nasceu do sexo masculino e ao nascer fez com que a família dele fizesse com que ele tivesse comportamentos femininos, usassem roupas femininas, fizesse com que ele brincasse com coisas de menina. Na época, foi visto como algo extraordinário, porque as pessoas olhavam apenas para o que estava acontecendo, que era um menino e se vestia de menina. E para esse psicólogo, o experimento dele deu certo. Mas o que ele não deixou evidente foi que, depois de um tempo, na vida adulta deste menino, que achavam que era uma menina, os médicos puderam observar e ele declarou que ele nunca achou que ele era uma menina. Muito pelo contrário. Ele queria brincar de bola, ele queria ter comportamentos que são distintos aos meninos, mas que ele foi forçado a ter comportamentos de menina. Então ele nunca foi feliz, porque ele nunca quis ser menina. Ele sempre quis ser um menino, porque de fato ele nasceu um menino. Isso fez com que a família dele se desestruturasse. Aonde ocorreu que esse menino, este jovem, cometeu suicídio, porque ele não era feliz com a imposição que esse psicólogo fez com essa família, principalmente com esta criança, com este jovem, com esse menino. E as feministas, o que elas querem fazer? Quer colocar na mente das pessoas que é possível, sim, a pessoa ser o que ela quiser, que ela nasce uma pessoa neutra e que ela escolhe ser o que quer. Entre o sexo feminino, masculino e tantos outros aí, gays, lésbicas, pansexuais, etc, etc. Tudo isso frisando aqui o início, dando os indícios para a ideologia de gênero que hoje elas tanto batem na tecla. Uma outra afirmativa que Paulin de la Parre vai deixar claro em seu livro é que a salvação das mulheres é a educação igualitária.
que deveriam ter escolas e ensinos mistos entre o menino e a menina. E nós podemos ver que isso não diferencia no que é ser menina e no que é ser menino hoje em dia, né? Tanto é que nas escolas há o ensino misto e nós podemos observar que há diferença entre o menino e a menina na maneira de se comportar. Não interfere em absolutamente nada, nada. Porque o menino nasceu menino e a menina nasceu menina. Um fato extremamente importante que é necessário salientarmos é que nesta época, as mulheres quando se casavam, quem tinha a total liberdade civil, legalmente, era o marido destas mulheres. Foi aí que começou as mulheres querer reivindicar algumas coisas para que elas tivessem esse direito, não ser cuidada pelos seus maridos. Foi aí que surge a Olympe, onde ela vem claramente defender o divórcio, e ela falava que o sexo feminino é superior não só em beleza, mas que demonstra um grande sofrimento maternal. E ela defendia o direito ao divórcio e à união livre. Aqui, nesse ponto, nós começamos a ver os indícios da libertinagem sexual. Olímpia ela vai declarar bravamente, firmemente, que a mulher ela deveria ser livre sexualmente falando. Que aqui nós podemos ver que ela começa a dar os indícios do que a sociedade quer implantar nas pessoas, na cabeça das pessoas, de que a família é algo inválido. Só que mais para frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Olímpia, ao invés de lutar bravamente pelas mulheres, pelos direitos das mulheres na época, ela fez o oposto a isso. Ela apenas queria lutar para algo de bem próprio. Ao invés dela usar a grande influência que ela tinha no movimento dos jacobinos, que era um movimento revolucionário extremamente radical na época, e lutar pelas mulheres de fato, ela somente queria o divórcio para as mulheres e que elas tivessem a liberdade sexual. Esse era o maior desejo que Olímpia tinha. Uma outra pessoa extremamente conhecida nesse momento do protofeminismo foi a Mary Wollstonecraft. Ela era uma mulher muito controvérsia, porque ela falava uma coisa e a sua vida ela fazia o oposto de muitas coisas que ela falava. E as feministas hoje em dia, elas veem a Mary como alguém assim a se espelhar, mas não pelo que ela falava, e sim pelas atitudes que a Mary tinha na época. Mary, ela defendia que a mulher nasceu para ser mãe, que a mulher deveria ser modesta, casta e ter virtudes. Mas, na realidade, na sua vida, nós podemos observar que o que ela fazia era extremamente o oposto do que ela falava. Simone de Beauvoir, no seu livro, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente, que hoje é considerado como a Bíblia das feministas, ela vai citar a Mary somente das coisas que ela fazia na vida real, que era totalmente controverso ao que ela escrevia. A Mary, ela falava que as mulheres, elas eram beneficiadas, que as mulheres, elas eram mimadas. Ela, de fato, falava que o que as mulheres estavam fazendo era errado.
E Simone de Beauvoir, ao invés de fazer isso no seu livro, ela coloca frases de pessoas que denigriam a imagem da mulher para manchar a imagem do homem e se esqueceu de colocar as falas de Mary a respeito das mulheres. Ela omitiu isso para que as futuras feministas não olhassem para as mulheres que, se digamos, aquelas que começaram a dar os inícios do feminismo, que é aqui que nós estamos tratando do proto-feminismo, para que elas não olhassem meio estranhamente, muito pelo contrário. Tanto é que hoje elas olham para Mary como alguém assim superior, como maravilhosa, como uma heroína. Mas elas não falam que a mulher ela tem que buscar pela castidade, pela virtude e etc. Por mais que, mais uma vez eu afirmo, ela era muito controversa. Por mais que ela defendia isso na sua vida, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, ela não fazia isso. E as feministas, Simone de Beauvoir vai defender apenas o que ela fazia e não o que ela falava. É importante salientar que aqui no Brasil, nesta época, Nízia Floresta, ela traduziu esse livro de Mary e, ao traduzi-lo, ela colocou opiniões próprias neste livro. Então, se nós formos ler o livro que ela traduziu, que Nízia Floresta traduziu, vai ter as falas de Mary, mas também haverá opiniões próprias de Nízia. Tanto é que no próprio título do livro, que antes era O Direito das Mulheres, Nízia mudou para O Direito das Mulheres e a Injustiça dos Homens. Então, é importante deixar bem claro que Nízia, aqui no Brasil, foi também, nesta época, uma das primeiras brasileiras feministas que começou a surgir. Mary, em seu livro, vai dizer o seguinte para as mulheres: a inferioridade intelectual em relação aos homens faziam com que o corpo feminino e a sua beleza fossem os únicos atrativos, por sua vez, prejudica toda a humanidade. Mary afirma que essa castidade nunca será respeitada no mundo masculino até que a pessoa da mulher deixe, por assim dizer, de ser idolatrada. Quando um pouco de bom senso, de virtude, embelezarem-na e adiante, aponta que os homens se queixam com razão da insensatez e dos caprichos de nosso sexo quando não satirizam de forma mordaz nossas paixões impetuosas e nossos vícios abjetos. Mary vai insinuar que as mulheres elas eram idolatradas, que as mulheres tinham regalia. E Simone de Beauvoir ela vai afirmar somente o que as pessoas falavam, que os homens, mais propriamente dito, que as mulheres não faziam nada, que as mulheres tinham caprichos, mas é importante salientar que nesta época haviam a burguesia, as mulheres burguesas e as mulheres camponesas. As mulheres burguesas, de fato, elas tinham regalias, elas não trabalhavam fora, que foram elas que começaram a querer reivindicar algumas causas, mas que elas mesmas não faziam absolutamente nada para mudar a situação ao qual elas viviam. Já as camponesas, desde sempre, trabalharam fora nas casas das burguesas. Ao chegar nas casas, tinham que cuidar da casa, do marido, né, dos filhos. Precisava ir, muitas vezes, para a lavoura, o sítio, né, para ajudar dentro de casa. Então, Mary, ela vai falar apenas das mulheres burguesas, da nobreza.
E ela vai bater de frente falando que elas, sim, não faziam nada para mudar a situação, que elas estavam acomodadas e etc. E Simone de Beauvoir, ela vai deixar isso bem escondidinho para que ninguém saiba disso e criem apenas uma visão de que Mary foi uma idealizadora da época. E nós podemos ver que o que ela falava é bem diferente do que ela fazia. Nós vamos perceber mais adiante que nós vamos tratar um pouquinho da vida de Mary. Ao falar da vida de Mary, nós precisamos colocar ênfase de que ela defendia que o casamento, o melhor para a mulher seria o casamento monogâmico, que era aquele que os cristãos afirmavam que era o correto. E não que seria a poligamia. Mas em sua vida nós podemos perceber que isso foi extremamente diferente. É aí que nós vemos as controvérsias de Mary Wollstonecraft. Primeiramente, Mary, ela vai fazer a cabeça de sua irmã para deixar a sua família, para não ficar com a sua família. Então aí ela destruiu uma família, um lar, ao fazer a cabeça de sua irmã. Depois, ela vai conhecer um dos seus primeiros, amores, Henry Fuseli, em 1788, onde ela vai com uma proposta de poligamia, porque o Henry ele era casado, então ela vai até a esposa de Henry para falar, que ela queria um relacionamento poligamínico com eles, e a esposa dele se retraiu e não gostou e não concordou com o que ela disse. Primeiro, um dos primeiros indícios aí, além dela ter feito a cabeça da irmã para não estar com a família, destruir um lar, ela também queria destruir uma outra família, que era adentrar numa família que já existia, em um casamento que já existia, que era entre Henry e sua esposa. Depois ela casou-se com Gilbert Imlay e tudo aquilo que ela defendia, que o homem deveria ser homem de verdade, que ele deveria ter virtudes e etc. Esse homem, o Gilbert, ele foi totalmente o oposto do que ela falava. E tudo isso começou com... Ele era o amante dela, Ele era o amante. Então, mais uma vez aí, nós podemos ver que Mary falava uma coisa e se contradiz na forma como ela fazia, na forma como ela agia. Esse homem, o Gilbert, ele era extremamente mulherengo, ele era extremamente galanteador, ele era uma pessoa, assim, que era totalmente o oposto daquilo que ela falava. E ela se relacionou com ele, casou-se com ele, teve uma filha, sua primeira filha, E que mais pra frente até essa menina vai se suicidar. Nós vamos falar sobre isso também. Depois esse homem, o Gilbert, deixou ela, não quis mais ficar com ela, porque ele realmente era o oposto daquilo que ela defendia, mas ela estava extremamente apaixonada por ele, e aí queria ficar com ele, etc, e etc. Ele largou ela e ela tentou suicídio por algumas vezes, dando início em 1794 sua primeira tentativa de suicídio. Depois ela foi amante de William Godwin, Ela foi amante dele, teve a sua segunda filha, e com 38 anos, ela, ao nascer, a sua segunda filha, ela vem a falecer por conta de complicações no parto desta criança. E aí, em 1816, sua primogênita, ela comete suicídio porque ela se achava sozinha, até porque ela perdeu sua mãe, ela ficou com o padrasto dela e eles não se davam bem, e ela se sentia sozinha, se sentia isolada, se sentia abandonada, e aí ela fez o que a mãe dela tinha tentado também, que foi o suicídio. Ela se suicidou.
e realmente ela se suicidou e acabou com a sua vida. As feministas, é nessa parte que elas se fixam e vê a Mary como uma heroína, como uma mulher que tinha liberdade sexual e deixam de lado tudo aquilo que ela falava. Nós vemos que Mary era extremamente controversa, porque ela falava algo e na sua vida fazia totalmente o oposto. E as feministas defendem bravamente apenas o que ela fazia de oposto, aquilo que elas acham que é legal, que é a liberdade sexual da mulher, que é ela ter liberdade para ir e vir aonde ela quer e ter relações com quem ela quiser, ser amante, adentrar em um casamento que já existe e etc. Nós podemos perceber que o protofeminismo, ele de fato queria até lutar pelos direitos das mulheres e etc. Mas nós podemos perceber que o que de fato aconteceu foi apenas a luta pela libertinagem sexual, pela liberdade sexual e o divórcio. E, infelizmente, a luta de fato pelas mulheres não aconteceu. Muito pelo contrário, não é mesmo? Então, isso tudo que nós tratamos até o momento é os primeiros indícios do feminismo, as primeiras demonstrações aí do feminismo. Com isso, né, com o protofeminismo, nós podemos observar aí as primeiras aparições aí de uma maneira bem secreta da ideologia de gênero, da libertinagem, liberdade sexual, onde quer dar indícios que as mulheres podem se relacionar com quem elas quiserem e da maneira como elas querem, o que é que nós vemos hoje no feminismo. Então, o protofeminismo, lembrando que proto do grego quer dizer antes, aquilo que vem antes do feminismo, o protofeminismo é o que vem antes do feminismo, demonstra exatamente isso. E que muitas coisas que aconteceram, muitas coisas que elas falavam, principalmente a Mary, as feministas hoje em dia e as líderes feministas não querem deixar isso a público, né? Querem apenas deixar a público aquilo que convém a elas, que é o divórcio, o fim das famílias e a liberdade sexual. Bom, essa foi a aula de hoje sobre o protofeminismo. Na próxima aula nós trataremos sobre o feminismo e as 3 ondas do feminismo, com as líderes e etc. Eu te espero e eu espero de verdade que até o momento você esteja gostando desse curso. Tudo está sendo preparado com muito carinho e muito amor para você. Muito obrigada até aqui e a gente se vê na próxima aula. Até lá!